vários trabalhos profundamente influenciados pelo trabalho do Schauer, e nós estamos tendo o trabalho especial de ruminar passo a passo nesse semestre. Então é uma oportunidade ímpar. Eu agradeço duplamente o professor Noel por estar aqui, vai participar à tarde de uma banca. Também agradeço antecipadamente por esse esforço dupla jornada. E aproveito também para comunicar que o novo livro que o Noel lançou, Novas Fronteiras do Direito, da Teoria do Direito, da Filosofia Moral à Psicologia Experimental. O Noel, como eu estava brincando com ele, está se tornando cada vez mais um cientista. Espero que o direito mais tradicional não perca espaço nas reflexões do professor Noel. Uma brincadeira, é claro. Mas, enfim, sem mais delongas, agradecendo muito, eu passo a palavra para o nosso especialista em Schauer. Obrigado, Noel. Obrigado, Ronaldo, pelo convite, pela oportunidade. Boa tarde a todos vocês. Eu acho que a gente tem um público misto, né? Não são todos os alunos que estão aqui que estão fazendo a aula. Então, eu preparei algo que talvez seja um pouco, em algumas partes, talvez sejam um pouco mais repetitivos para aqueles que estão fazendo o curso propriamente dito do professor Ronaldo. O livro Playing by the Rules, eu acho que junto com o Conceito de Direito do Hart, provavelmente são meus dois livros favoritos de teoria do direito. Acho que foram os dois que mais me influenciaram. Tendo dito isso, eu acho que a última vez que eu trabalhei com os alunos o Playing by the Rules foi em 2005, então tem bastante tempo. Então a história que eu vou contar aqui talvez não seja tão fiel assim ao Playing by the Rules, mas seja mais uma memória meio borrada, meio nebulosa, né, do Playing by the Rules, com algumas coisas que talvez não estejam no Playing by the Rules, da maneira como eu vou colocar aqui. Eu vou contar também a história do Playing by the Rules de uma maneira um pouco diferente, não de uma maneira muito usual. Eu acho que no centro das preocupações do Schauer tem basicamente duas grandes questões, né? Em que medida o direito é um domínio diferenciado, um domínio distinto, e em que medida, do ponto de vista normativo, ele deveria ser um domínio distinto. E eu queria pegar essas duas questões e trabalhar essas questões dentro da ótica da argumentação jurídica e da racionalidade do direito. E para poder fazer isso, eu curiosamente não vou começar pelo próprio Schauer, mas vou começar trazendo o McCormick. Então, McCormick, num artigo, um artigo muito interessante, de 1993, que saiu na Rasch Juris, chamado Argumentation and Interpretation in Law. Ele fala sobre quais seriam as peculiaridades da argumentação ou do raciocínio jurídico. É um artigo muito interessante. A estratégia dele é, primeiro, definir em dois contextos. Ele fala sobre uma argumentação teórica ou especulativa, por um lado, e, por outro lado, uma argumentação que seria uma argumentação prática. Depois ele enfatiza a argumentação prática, a importância da argumentação prática, e faz uma nova distinção no campo da argumentação prática entre a argumentação prática institucional e argumentação prática pura, e ele vai dizer que as peculiaridades do raciocínio jurídico se dão pelo fato do direito ocorrer num contexto institucional específico. Então, eu também não estou preocupado em ser totalmente fiel àquilo que o McCormick diz, mas queria aproveitar essa estrutura oferecida pelo McCormick. Então, eu vou seguir um pouco os passos que foram os passos sugeridos por ele, né? A primeira coisa é começar com uma definição de argumentação, que é a que ele dá no livro, né? No artigo de 1993. Ele diz que a argumentação consiste na atividade de colocar argumentos, por isso que ela é pobre, né, do ponto de vista filosófico, né, ela é circular, de colocar argumentos a favor ou contra uma tese ou um conjunto de teses. Talvez para evitar essa circularidade, a gente poderia pensar na argumentação como uma atividade de aduzir razões a favor, né, de uma tese ou de um conjunto de teses. É claro que isso não resolve muita coisa, porque ainda fica em aberta a questão sobre o que efetivamente conta como uma razão, o que é uma razão, como uma razão funciona e assim por diante. Mas pelo menos resolve, né, esse problema dessa circularidade que se dá de forma tão escancarada. E aí ele primeiro fala que essa atividade de aduzir razões, ela pode acontecer num contexto teórico ou num contexto
especulativo. O que caracteriza a argumentação teórica ou a argumentação especulativa? No âmbito da argumentação teórica, a nossa preocupação principal é com proposições que são proposições descritivas de fatos. A nossa conclusão é uma conclusão que pretende afirmar ou negar a verdade, né, de uma proposição que é uma proposição descritiva de fatos. Então, as razões que a gente aduz, as razões que a gente traz, as razões que a gente busca são razões que visam a sustentar a verdade ou a falsidade de uma proposição que pode ser qualificada como verdadeira ou como falsa, ou como provavelmente verdadeira ou como provavelmente falsa. Então, eu posso afirmar que tem 60 cadeiras aqui dentro dessa sala, essa é uma afirmação que é uma proposição descritiva de fatos, e eu posso, né, trazer certas razões para tentar justificar a verdade dessa minha afirmação. Então eu posso dizer, não, eu contei antes de entrar aqui nessa sala. Ou eu posso dizer, o professor Ronaldo, ele me disse que tinha, né, não sei quantas cadeiras aqui dentro dessa sala. E eu posso trazer isso para tentar justificar essa verdade, né? Ou alguém pode me questionar, eu observo outros argumentos e assim por diante, mas a tônica, a preocupação da argumentação teórica é sustentar uma proposição que é uma proposição descritiva de fatos e, portanto, pode ser qualificada como verdadeira ou falsa. O exemplo paradigmático desse tipo de argumentação é aquela que se dá no campo científico, né? O cientista ele tem uma hipótese de caráter geral, que tenta descrever o mundo de uma determinada maneira, e ele depois faz experimentos para sustentar a verdade ou a falsidade dessa hipótese, né? Ele traduz esses experimentos em termos de argumentos que ele vai utilizar diante da comunidade científica para tentar persuadir a comunidade científica de que aquela hipótese dele ou bem é verdadeira ou bem é falsa. No direito a gente está preocupado com a argumentação teórica, claro que a gente está preocupado com a argumentação teórica ou especulativa. Acho que muitas vezes as principais discussões dentro do direito são discussões, né, sobre o que efetivamente aconteceu. Mas se a gente está preocupado no direito sobre o que efetivamente aconteceu, é para que a gente possa chegar a uma conclusão que seja uma conclusão de caráter prático em algum momento. Então a gente está preocupado, né, se o Nardoni empurrou de fato a filha ou não, para que a gente possa decidir, né, o que a gente vai fazer em termos de punição e assim por diante. Então, contrastando com a argumentação teórica, a gente tem a argumentação prática. E a argumentação prática, ela tem uma conclusão que tem uma conclusão de uma natureza diferente, né? A natureza da conclusão é de ser uma conclusão de caráter prático, ou seja, ela diz respeito a comportamentos, a ações, aquilo que deve ou não deve ser feito, a qualificações deonticas de certos comportamentos, opiniões sobre certas ações. E mais uma vez, se no direito a gente está preocupado com questões, né, com proposições descritivas de fatos, isso é para que a gente possa eventualmente usar essas proposições descritivas de fatos em raciocínios que são raciocínios práticos, em argumentações que são argumentações práticas, para chegar a alguma conclusão que seja uma conclusão de caráter prático, que diga respeito a comportamentos, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como a gente deve qualificar deonticamente um determinado curso de ação, qual é a opinião que a gente deve ter sobre um determinado curso de ação, e assim por diante. Muitas vezes a gente chama, né, os peritos, né, para poderem dizer essas coisas, e depois a gente fala, então, se aconteceu, então a gente deve proceder dessa e dessa maneira. É isso que a gente deve fazer. Para o McCormick, essa argumentação prática, ela pode ocorrer no âmbito que ele chama de âmbito da argumentação prática pura, e a argumentação prática também pode ocorrer no âmbito institucional específico. Primeiro, o que é a argumentação prática pura? Talvez a argumentação prática pura seja, né, um tipo ideal que não se verifica na nossa realidade. Talvez isso não exista realmente uma argumentação prática pura no nosso mundo, né? O nosso mundo é tão institucionalizado que livrar a argumentação de todas as amarras institucionais talvez seja uma impossibilidade no nosso mundo real. Mas eu acho que um exercício útil para imaginar a argumentação prática pura é imaginar aquela argumentação prática que a gente leva
adiante numa mesa de bar, depois que a gente já tomou várias, e as amarras institucionais começam a ir embora. É verdade que as razões também começam a ir embora, mas tenta preservar as razões sem preservar as amarras institucionais. O que caracteriza a argumentação prática pura é justamente, né, a não existência, né, de amarras institucionais. E aí, de acordo com o McCormick, nesses âmbitos de argumentação prática pura, a gente utiliza basicamente duas grandes estratégias argumentativas, que correspondem a duas teorias, né, que são teorias de ética normativa também. Então ele ressalta que, no âmbito da argumentação prática pura, ou bem a gente argumenta a favor ou contra um determinado curso de ação, focando nas consequências da adoção daquele curso de ação. E aí a gente está tratando das argumentações consequencialistas, das razões, que são as razões consequencialistas, que podem ser utilizadas como premissas dentro de uma argumentação prática, ou a gente deixa de lado, ou coloca entre parênteses essas consequências. A gente não fica preocupado, né, em argumentar da seguinte forma: faça X porque X produz Y, Y é uma boa coisa. A gente coloca de lado a questão dessas consequências que seriam bem-vindas ou que não seriam bem-vindas, e a gente foca na ação em si. A gente foca em X independente das consequências, e a gente determina que X simplesmente é errado, injusto, incorreto e assim por diante, por alguma razão ou algum princípio previamente existente. E aí ele vai chamar esse tipo de argumentação deontológica, quando você não foca nas consequências, quando você deixa de lado as consequências e foca no ato em si. E esses seriam argumentos de substância, seriam argumentos que seriam bons argumentos, independente de quem colocou lá esses argumentos para serem utilizados, independente das amarras institucionais específicas. Essas são as estratégias que a gente utiliza para sustentar que um determinado curso de ação deve ser seguido, deve ser observado, ou que uma opinião acerca de uma determinada ação deve se dar de uma determinada maneira ou não deve se dar de uma determinada maneira. Exemplos da argumentação prática pura. Então você tem esse caso, né, conhecido por todos vocês. Você tem um avião que está indo em rota de colisão com um prédio comercial. Aliás, você tem um avião que colidiu com um prédio comercial onde tem milhares de pessoas trabalhando. No avião tem centenas de pessoas. Você tem um segundo avião que está indo em rota de colisão com um segundo prédio comercial, onde tem ainda mais gente trabalhando nesse prédio comercial. E você sabe que o avião foi tomado por terroristas, alguém conseguiu ligar, avisar, e surge a questão sobre se é moralmente permissível abater-se um avião. E aí, quando a gente faz essa pergunta para as pessoas, né, se é moralmente permissível abater o avião ou não, acho que a maior parte das pessoas responde que é moralmente permissível abater o avião. Normalmente, quando eu faço essa enquete em sala de aula, e não só quando eu faço essa enquete em sala de aula, mas quando, né, as pessoas efetivamente apresentaram perguntas desse tipo, a quantidade de resposta é no sentido, né, de apresentar razões consequencialistas, é dizer que é moralmente permissível justamente para preservar uma maior quantidade de vidas. Não é todo mundo que responde dessa forma. Algumas pessoas apresentam argumentos deontológicos, mas a maior parte das pessoas apresentam razões que são razões de caráter consequencialista. Esse caso contrasta com o caso do mochileiro. O caso do mochileiro é um caso que foi elaborado pela Philippa Foot, e é o caso de um mochileiro que não tem família, que não tem amigos, que é sozinho no mundo. Tudo que ele faz é ficar constantemente viajando, e ele chega numa determinada cidadezinha, e está todo mundo dormindo na cidade, não tem nada funcionando na cidade, exceto um consultório médico que fica aberto 24 horas. O médico que está lá também é o único cirurgião da cidade. Esse mochileiro chega na cidade e ele resolve que está na hora dele fazer um check-up para saber como é que ele está. O médico faz um check-up no mochileiro e descobre que o mochileiro tem todos os órgãos compatíveis com os órgãos que estão sendo necessitados pelas 5 pessoas que ele está tratando e que estão à beira da morte, né, e precisando desses transplantes. E aí a pergunta é se é moralmente permissível tirar a vida do mochileiro para salvar essas 5 pessoas que estão
à beira da morte. Você sabe que o mochileiro tem os órgãos que são compatíveis, sabe que o negócio vai funcionar, que as pessoas efetivamente vão sobreviver, e aí a questão é se você pode, do ponto de vista moral, né, tirar a vida, o médico pode tirar a vida do mochileiro. E aí a maior parte das pessoas, nesse caso, né, responde que, claro que não pode tirar a vida do mochileiro. Né, simplesmente, independentemente das consequências, é até possível que as consequências sejam boas consequências, mas apesar disso, simplesmente é incorreto você tirar a vida de uma pessoa inocente, né, que chega no teu consultório querendo fazer um check-up. Esses exemplos, né, eles são corriqueiros, né, na literatura de filosofia moral e, mais recentemente, corriqueiros também na literatura de filosofia experimental e psicologia moral. O Joshua Green foi o primeiro a apresentar dilemas desse tipo para pessoas que estavam dentro de máquinas de ressonância magnética funcional para ver quais eram as áreas do cérebro que estavam sendo ativadas, quais eram as bases neurais das respostas, né, que eram dadas a esse tipo de dilema, porque a pergunta dele era uma pergunta antiga do ponto de vista filosófico sobre qual é o papel da razão, qual é o papel das emoções na tomada de decisão. Ele não usa exatamente o dilema, ele usa também o dilema, né, do mochileiro, mas ele usa principalmente um dilema que todos vocês conhecem, que é o dilema do bondinho. Ele usa o dilema do bondinho desgovernado nas suas duas versões. E eu digo duas versões porque tem milhares de versões, né? Hoje em dia, essa indústria de falar sobre dilemas de bondinhos, ela cresceu tanto que já se fala em uma bondinhologia, né? Uma ciência dos bondinhos, né? Um trolleyology. E aí, a versão original da Philippa Foot é uma que ele utiliza para contrastar depois com a versão da professora do MIT, que é a Judith Jarvis Thompson. Então, a primeira versão do bondinho é a seguinte. E aqui ele tem um controle maior, porque ele está trabalhando só, né, com casos de bondinhos desgovernados. Então, ele apresenta o caso de um bondinho que está desgovernado. Esse bondinho está indo em rota, acho que está meio fora ali, não sei se está dando para ver direito a imagem, mas ele está prestes a atropelar 5 pessoas que estão presas no trilho. Tem uma pessoa que está presa num trilho secundário, você ou algum observador está próximo a uma alavanca que, se acionada, faz com que o bondinho não passe por cima das 5 pessoas, mas passe por cima daquela pessoa que está no trilho secundário. Aí surge a pergunta sobre se é moralmente permissível acionar a alavanca. E aí aqui, assim como no primeiro caso que eu descrevi para vocês, a maior parte das pessoas tem uma resposta que é uma resposta consequencialista. Né? É moralmente permissível acionar a alavanca, porque ao acionar a alavanca você vai estar salvando uma maior quantidade de vidas. O caso que contrasta com esse é o caso da Judith Jarvis Thompson, que é o caso do... antes da gente ter a preocupação de ser politicamente correto, que era conhecido como o caso do gordinho, né? Era o Fat Man Scenario, era o caso do homem gordo. Hoje já é um homem com uma mochila pesada nas costas e é conhecido como o Footbridge Scenario, o caso da ponte, não é mais o caso do homem gordo. Mas o cenário é o seguinte, né? Você está numa ponte, você olha para baixo e você vê que tem um bondinho desgovernado que está indo em direção a 5 pessoas que estão presas no trilho. Na sua frente tem uma pessoa que é gorda, a pessoa está sentada ali na ponte, com as perninhas balançando, e você sabe, né, você tem essa informação, é dessa maneira que a Judith Jarvis Thompson constrói o problema, né, você sabe que a pessoa tem a massa necessária para que o bondinho não atropele as 5 pessoas que estão presas. Você sabe que se você empurrar o gordinho, ele vai cair exatamente no lugar que ele precisa cair para não atropelar as 5 pessoas. E aí a pergunta aqui é se é moralmente permissível, né, empurrar o gordinho. E aí, como no caso, né, do mochileiro, as pessoas dizem que não pode empurrar, não é moralmente permissível empurrar o gordinho. Eu trouxe isso só para mostrar que, fazendo uma fenomenologia, e fenomenologia não no sentido heideggeriano, no sentido hegeliano, mas fenomenologia no sentido da experiência vivida das nossas práticas argumentativas, a gente oscila entre esses dois tipos de argumentos. Ora, a gente utiliza argumentos que são consequencialistas, ora, né, em certos cenários, a gente abre mão das razões consequencialistas
e foca mais no ato em si, independentemente das consequências. O Joshua Green, a conclusão dele, isso é só a título de curiosidade, ele percebeu que em casos como, né, o caso da alavanca, que não são casos onde você suja as mãos de forma tão direta, que não são casos tão emocionalmente salientes, as áreas do cérebro que estão sendo ativadas são áreas mais ligadas à memória ativa, né? Então são partes mais cognitivas, que seriam mais cognitivas do cérebro, e partes que fazem mais um cálculo de custo-benefício, trabalham com números, né? E quando a gente tem que efetivamente empurrar o gordinho, né, as áreas mais emotivas do cérebro são acionadas, e aí ele chegou a escrever um texto que se chama The Secret Joke of Kant's Soul, né, o segredo da alma kantiana, onde ele vai provocar dizendo que, é claro que não vai dizer que o Kant, né, chegou a essa conclusão dessa forma, mas que no dia a dia os nossos argumentos deontológicos, eles têm um fundo que é não um fundo cognitivo, racional, mas um fundo que é um fundo emotivo. Normalmente, quando a gente é deontológico, é por razões que são razões de caráter mais emocional, com reações que são reações emocionais. Mas meu propósito aqui era só mostrar para vocês que a gente oscila entre esses dois tipos de argumentos, a gente entende esses dois tipos de argumentos, a gente acha que esses dois argumentos são bons argumentos de substâncias, ou seja, argumentos que independem do fato de alguém ter colocado esses argumentos lá para serem utilizados. O que muda, né, quando a gente entra no campo da argumentação prática institucional? E aqui já começa a misturar um pouco o McCormick com o Schauer. A principal diferença entre a argumentação prática pura e a argumentação prática institucional realizada no âmbito do direito é que nesta entram em jogo as chamadas razões de autoridade ou argumentos de autoridade. No âmbito jurídico, normalmente conta como razão para se fazer ou deixar de fazer algo o fato de alguém com autoridade ter colocado uma regra que dispõe acerca da ação sobre cujo estatuto deontico se indaga. Então, num determinado campo institucional, você tem certas regras, e essas regras são regras que constituem aquele âmbito, que transformam aquele âmbito em um âmbito institucional, e você pode ter regras que são ao mesmo tempo constitutivas e regulativas, e regras que são exclusivamente regras regulativas, né? Então, essas regras, elas criam ou constituem a base da onde você vai variar as razões, que são as razões que vão justificar as suas conclusões, que são conclusões que são consideradas apropriadas dentro daquele âmbito institucional específico com o qual você está lidando. Então não é qualquer razão de substância que conta, a ideia é que quando você entra na esfera institucional, tem certas razões que foram colocadas para que você utilizasse. É claro que se você vai utilizar ou não, se vale a pena utilizar ou não, isso é uma outra questão, a gente vai entrar nisso mais tarde, mas o que diferenciaria um campo institucional específico seria esse novo tipo de razão que é conferido por regras. Então, vale a pena aqui a gente entrar, né, mais profundamente nas discussões sobre regras e pensar sobre o que é uma regra. E meu propósito aqui hoje não é falar só sobre o que eu penso, mas falar sobre o que o Schauer pensa em relação a isso. Então, o Schauer está interessado principalmente em regras que seriam regras prescritivas. Só que ele acha que é interessante, é útil do ponto de vista estratégico, começar discutindo as regras que seriam as regras descritivas. E, a princípio, o que marca, a coisa que mais salta aos olhos, são as diferenças radicais entre regras prescritivas e regras descritivas. Parece que não passa de uma coincidência o fato das duas receberem o mesmo nome, regras, né? Afinal de contas, as regras da física, as leis da física são muito diferentes das regras do direito penal. As leis da física pretendem descrever generalidades, as regras do direito penal pretendem exercer uma pressão no mundo, canalizar comportamentos. Essas são expressões, né, que o próprio Schauer utiliza para falar sobre as regras prescritivas. Ou seja, existe uma diferença entre os dois tipos de regra, que é uma diferença em relação à direção de ajuste entre a linguagem e o mundo. Enquanto nas regras prescritivas, a direção de ajuste é tal, né, que o mundo
deve se adequar à linguagem. Nas regras descritivas, a direção de ajuste entre linguagem e mundo é tal que a linguagem deve se adequar àquilo que já está no mundo. Mas se a gente preste atenção única e exclusivamente nas diferenças, né, a gente não percebe o que elas têm de semelhante e como que essa semelhança é um traço importante para a gente pensar depois a respeito das regras prescritivas com mais cuidado. E essa semelhança é o fato de ambas serem necessariamente gerais. Sem generalizações não se pode falar em regras, sejam elas descritivas ou prescritivas. Então, o aspecto da generalidade é algo que elas compartilham e é algo que é fundamental, né, para o Schauer. É justamente o fato de regras serem gerais que faz com que elas sejam atualmente ou potencialmente sobreinclusivas ou subinclusivas. Então, o Schauer vai dizer que as generalizações descritivas elas são incorporadas pelas generalizações prescritivas. Então, vamos começar falando um pouco sobre as generalizações descritivas. Toda generalização envolve escolhas. Basicamente, quando a gente se depara com qualquer ente, a gente tem 3 escolhas diferentes. A primeira escolha é sobre se a gente vai generalizar ou não, se a gente vai tratar aquele ente na sua especificidade. A segunda escolha é sobre a direção da generalização. E a terceira escolha é a escolha sobre o grau de generalização que a gente vai utilizar. Então, um exemplo do Schauer. Né? Então, se eu me deparo com o Schauer, eu posso falar que o Schauer é o autor do Playing by the Rules. E aí eu não estou generalizando, ele é o único autor do Playing by the Rules. Mas eu posso dizer que o Schauer é um teórico do direito. Mas se eu faço isso, eu estou generalizando e estou incluindo ele dentro de uma categoria onde várias pessoas pertencem que não têm exatamente a mesma concepção que ele tem sobre o conceito de direito. Eu posso generalizar numa direção diversa. Eu posso falar que o Schauer é alguém que já teve mais de 2 casamentos. Eu estou colocando ele dentro da categoria de pessoas que tiveram mais do que 2 casamentos. Alguém que gosta de andar de bicicleta. Todos os fatos verdadeiros, né, sobre o Schauer. Ele gosta de andar de bicicleta. Então, mas o que vai ditar, né, se a minha generalização é uma boa generalização ou não é o contexto discursivo. Então, se eu estou aqui fazendo uma palestra, né, sobre o Schauer, eu acho que sobre um departamento de teoria do direito, né, vale a pena dizer que o Schauer é um teórico do direito, mas não é suficiente dizer que o Schauer é um teórico do direito. Né, vale a pena também, talvez, colocar ele dentro de uma categoria que é uma categoria mais específica. Então, eu escolhi a direção, mas agora, né, eu tenho que ser mais específico em relação à minha generalização. Não simplesmente dizer que ele é um teórico do direito, mas dizer que ele é um teórico do direito que defende as regras. Defende as regras do ponto de vista descritivo e defende as regras do ponto de vista normativo. E aí eu já estou separando ele de uma série de outros teóricos do direito que não concebem questões conceituais e descritivas e questões normativas da mesma forma que o Schauer pensa. As generalizações ou regras descritivas que empregamos no nosso dia a dia, elas são sempre atualmente ou pelo menos potencialmente sobre-inclusiva ou subinclusiva. Elas são regras que são probabilísticas, né? A gente generaliza o tempo todo nas nossas conversas diárias. A gente diz coisas como, né, o vinho alemão é mais doce que o vinho francês, a comida mexicana é apimentada. Os filósofos são seres humanos inteligentes. E a gente sabe que nem todo vinho alemão é mais doce do que todo e qualquer vinho francês, que nem toda comida mexicana é apimentada e que nem todos os filósofos são seres, né, inteligentes. Bom, se a gente não pudesse fazer generalizações, as nossas conversas diárias iam ser muito complicadas. A
gente consegue conversar justamente porque a gente consegue fazer generalizações. Até isso que eu acabei de falar agora foi uma generalização. Né? Então a gente só está conseguindo manter esse papo e essa conversa porque eu sou capaz de fazer generalizações. Agora, quando as nossas generalizações se mostram problemáticas, e talvez algumas generalizações que eu faça aqui se mostrem problemáticas e vocês chamem atenção para isso na hora que a gente for abrir para as perguntas, o que o contexto de conversação com a sua flexibilidade permite? Com que eu esclareça certas coisas, com que eu resolva esses problemas que foram problemas gerados pelo fato de eu ter realizado certas generalizações que em certos contextos talvez não fossem cabidas, não fossem as generalizações adequadas. Então você pode dizer, não, mas tem aquele vinho que não é o vinho, que aquele vinho alemão que não é mais doce do que tal vinho francês. Eu posso dizer, você está falando de tal e tal vinho, de tal e tal vinho, comparando com tais e tais vinhos franceses. Eu posso falar coisas do tipo, fumar causa câncer. Mas meu tio viveu até os 120 anos e nunca, e sempre fumou até o fim da vida dele. Não estava me referindo ao seu tio, estava falando sobre outras situações. Então, a gente resolve os problemas de subinclusão ou sobreinclusão no contexto de conversação na medida em que esses problemas vão aparecendo. Agora a gente passa a discussão sobre o que é uma regra prescritiva. E essa não é a definição final do Schauer sobre o que é uma regra prescritiva, mas é a abordagem inicial dele sobre o que caracteriza uma regra prescritiva. Ele diz que as regras prescritivas elas podem, mesmo quando elas não são apresentadas dessa forma, serem reconstruídas apresentando essa estrutura profunda. Se X, então Y, se X, então deve ser Y. O X é o predicado fático da regra prescritiva, é um antecedente, é a hipótese que, quando verificada, pode acionar o consequente, que seria o qualificador deôntico da regra, o Y, que indica se aquilo é permitido, se aquilo é proibido e assim por diante. Então, mesmo quando você não tem algo que inicialmente se apresenta assim, você pode traduzir revelando a sua estrutura profunda. Então, se eu tenho algo como é proibida a entrada de veículos no parque, isso pode ser traduzido da seguinte forma: se algum veículo entrar no parque, então ele será revocado. Se algum veículo entrar no parque, o condutor será multado de alguma forma, ou será punido de alguma forma. O importante para a gente é que, quando a gente analisa exclusivamente o predicado fático, o antecedente, o X, a gente percebe que o X nada mais é do que uma generalização. Ser um veículo no parque, por exemplo. Ou, no caso do Schauer, o que ele mais trabalha é o ser um cachorro no restaurante, no Playing by the Rules. Isso é uma generalização. E a razão dele colocar essa generalização lá é fruto de uma outra generalização, de uma generalização descritiva. Na maior parte das ocasiões em que você tem cachorros nos restaurantes, esses cachorros causam transtorno. Então vamos ver como que uma regra prescritiva costuma ser criada de acordo com o Schauer. Não é necessário que ela seja criada dessa forma, ele diz que isso é comum. É comum as coisas acontecerem assim. Ele fala sobre o processo de criação de uma regra prescritiva. E ele diz o seguinte, que é comum uma regra ser criada a partir da observação de um caso particular que é tomado como um caso paradigmático de uma meta que se quer alcançar ou um mal que se pretende erradicar. Ele vai chamar esse mal que se pretende erradicar ou esse bem que se pretende concretizar de justificação da regra. A justificação da regra nada mais é agora do que o contexto discursivo sobre o qual a gente estava falando antes, mudando para o plano das discussões jurídicas. O segundo passo consiste em realizar uma generalização do caso particular por meio de uma abstração das propriedades do caso paradigmático consideradas relevantes para a efetividade dos objetivos da regra. Então, depois que você se deparou com aquele caso prototipo, aquele caso paradigmático que evidencia aquela justificação, você volta para o seu caso e você fala, quais são as propriedades desse caso que são interessantes para eu construir o meu predicado fático, que vão ter uma relação significativa com a justificação subjacente. Então, qual é a propriedade que eu devo utilizar desse caso específico para poder construir a regra? Então, se você tem o caso, que é o caso do Schauer, do livro dele, que é o caso do Angus, se eu não me engano, que é o cachorro que
vai num restaurante, late, solta pelo, né, ele é de uma raça específica, não me lembro mais, digamos que ele seja alguém lembra qual é a raça do Scott Terrier. Então, um Scott Terrier, né, ele tem um Scott Terrier, é o quê? Então, marrom, né, ele solta pelo, ele baba, ele late, ele pula com a pata suja nos clientes do restaurante e assim por diante. E esse caso é um caso, né, que é tomado como um caso paradigmático de algo que você quer evitar no futuro. Isso que você quer evitar no futuro é a justificação. Isso que você quer evitar no futuro é o que? Causar transtornos para clientes que frequentam o restaurante. Você volta para o seu caso, você fala qual é a propriedade desse caso que deve ser utilizado na construção de um predicado fático. E aí você tem infinitas possibilidades, porque um determinado caso pode ser descrito de infinitas maneiras. Então você tem várias escolhas abertas e possíveis, mas nem todas sejam boas quando medidas à luz da justificação subjacente. Então uma possibilidade, né, seria você perceber, né, que o ângus é peludo e proibir coisas peludas no restaurante. Mas essa é, obviamente, uma generalização que é estatisticamente espúria. O que o Schaller quer dizer com ser estatisticamente espúrio? Ser uma generalização espúria, né, simplesmente. Se eu tivesse uma população que tivesse exatamente as mesmas propriedades, exceto essa propriedade que eu escolhi para construir o predicado fático, eu teria exatamente o mesmo tipo de problema. Então, se eu pensasse uma população que fosse exatamente igual, ou seja, né, toda a mesma população, mas agora tosados, né, eu ainda ia ter os problemas que eu estava querendo evitar. Então, ela não é uma boa generalização. Ela não é uma boa generalização, né, porque, né, o Tony Ramos, né, não poderia ir, né, nos restaurantes, que eu saiba, o Tony Ramos, né, nunca se comportou mal em nenhum restaurante. Então, talvez uma alternativa mais interessante, né, ou certamente, talvez não, certamente uma alternativa mais interessante é, ao invés de colocar, né, que coisas peludas são proibidas, você voltar para o seu caso, né, não deu certo, então ao invés de coisas peludas, você olha e fala, talvez a propriedade ser cachorro, né, seja uma propriedade mais relevante em face da justificação que eu tenho em mente. E aí você vai lá, né, e constrói uma regra que diz que é proibida a entrada de cachorros no restaurante. Mas esse ponto é importante, né? Essa regra é probabilística. Assim como generalizações descritivas são probabilísticas, generalizações prescritivas são probabilísticas. Então, mesmo a generalização não espúria não é perfeita. Toda regra é atualmente ou potencialmente sobre ou subinclusiva quando analisada à luz de suas justificações subjacentes. Regras incorporam coisas de mais ou regras incorporam coisas de menos, né? Então essa regra incorpora o caso do cachorro bem comportado, incorpora o caso do cão-guia, porque certamente ninguém tem dúvida que dentro do campo semântico, né, da noção de cachorro pertence também o caso do cão-guia. O cão-guia é um cachorro, né? E essa regra ela é subinclusiva porque ela deixa de incorporar coisas que seriam incorporadas pela aplicação direta da sua justificação subjacente. Então ela não fala nada sobre tigres, ela não fala nada sobre adultos bêbados inconvenientes. Ela fala exclusivamente sobre cachorros. Então, sendo um tanto quanto grosseiro, eu acho que agora a gente pode pensar nas regras de uma maneira diferente. Pensar nas regras como relações entre predicados fáticos e justificações subjacentes, lembrando que as justificações subjacentes podem ser analisadas em diversos níveis diferentes. Então, por trás de uma justificação subjacente imediata, né, aquela generalização, você pode ter outras justificações que são mais abstratas e mais profundas. Então, pode ser que a minha justificação imediata para proibir cachorros é evitar comportamentos que causem um transtorno para as pessoas que frequentem o restaurante. Mas pode ter mais coisa por trás dessa minha preocupação, né, com evitar comportamentos que causem um transtorno para as pessoas que frequentem um restaurante. Pode ser que eu queira maximizar o prazer das pessoas que frequentam um restaurante. Pode ser que por trás, né, da minha ideia de maximização do prazer das pessoas que frequentam um restaurante esteja a minha busca por defender a dignidade das pessoas de alguma forma. Né? Então a gente pode pensar em vários níveis de abstração dessas justificações subjacentes. Então é possível que eu não esteja disposto a
entrincheirar o meu predicado fático em face da justificação subjacente mais imediata, mas talvez eu esteja disposto a entrincheirar minha justificação subjacente mais imediata em face de outras considerações ainda mais profundas que poderiam estar por trás dela. Então, nesse sentido, né, essa minha justificação subjacente estaria funcionando como uma regra quando analisada, ou teria uma dimensão de regra quando analisada à luz dessas justificações subjacentes mais profundas, porque eu não estou disposto a olhar por trás da justificação subjacente imediata para, né, avaliar essas justificações subjacentes mais profundas. Então, a noção de regra, né, é de que uma regra, para funcionar como uma regra, e acho que o Schauer ele tem uma definição que, em última análise, é uma definição funcional de regra. Uma regra é uma regra quando ela funciona como uma regra, uma definição pragmática de regra. E a posição do Schauer ela é diferente da posição do Raz, ou dos Razianos, né? Então, o Raz ele vai dizer que uma regra funciona como uma regra, e eu estou sendo aqui, né, muito grosseiro com o Raz, mas eu acho que a ideia é essa, ou pelo menos é essa forma que o Schauer descreve o Raz. O Raz vai dizer que uma regra ela é uma regra quando ela faz duas coisas simultaneamente. Quando ela fornece razões de primeira ordem para a gente agir de uma determinada maneira, fazer alguma coisa, e quando ela fornece razões de segunda ordem. No caso de regras prescritivas, razões de segunda ordem que são razões excludentes. O que são essas razões de segunda ordem? São razões que dizem respeito a outras regras, ou o que fazer com essas outras regras. No caso de regras prescritivas, são razões que excluem a possibilidade da gente levar em consideração outras razões de primeira ordem que não sejam aquelas contempladas pelo predicado fático, pela regra. Então, se existe uma regra que determina a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança, essa regra me fornece uma razão de primeira ordem para que eu coloque o cinto de segurança e uma razão adicional, uma razão de segunda ordem, para que eu exclua do meu raciocínio, do meu cálculo decisório, a análise de outras regras de primeira ordem que poderiam competir com essa e que seriam o que eu faria na ausência da regra. Na ausência da regra, eu pensaria, vale a pena eu colocar o cinto de segurança? Bom, o cinto de segurança, ele traz mais segurança, né? Mas ele também me dá coceira, né? Eu estou com uma assadura, eu machuquei meu braço, eu tenho que ali na esquina, e assim por diante. Então, uma vez que você tem a regra, a ideia é que a regra vai entrar no lugar, vai suplantar e suprimir as considerações de substância, as razões de primeira ordem, que você invocaria na ausência da regra. É por isso que eu coloquei a imagem aqui dos olhos vendados. Né? A ideia de que a regra é capaz de afastar, suplantar e suprimir as suas considerações de primeira ordem. Regras funcionam como razões protegidas, como razões peremptórias. O Schauer tem uma concepção diferente, mais psicológica, né, de regras. Ele vai dizer que uma regra funciona como uma regra quando o predicado fático é capaz de oferecer uma resistência em relação às considerações, às justificações subjacentes ou à totalidade de razões relevantes que você utilizaria na ausência da regra. É por isso que eu coloquei aqui, né, esse campo magnético. Porque para o Schauer, uma regra pode continuar sendo uma regra mesmo quando ela é derrotada. Ela basta que ela tenha feito um determinado trabalho. É como o casaco de tricô, né, da sua avó. O casaco de tricô da sua avó, ele faz com que você não sinta frio numa série de ocasiões em que você sentiria frio, então ele está fazendo alguma diferença. Mas em algumas circunstâncias, quando você está num lugar muito frio, aquele casaco não é capaz de barrar aquele frio todo e você eventualmente sente frio. Mas não significa que ele não está fazendo trabalho nenhum. Ele está elevando o patamar de frio necessário para que você venha sentir frio. Então o Schauer vai dizer que uma regra funciona como uma regra quando ela eleva, né, o patamar, o ônus argumentativo que seria utilizado para que você, né, fizesse uma determinada coisa. Ou seja, na ausência da regra, as razões que você utilizaria seriam outras razões diferentes. Então, basta com que o predicado ele seja capaz de afastar ou oferecer um grau de resistência. E é por isso que para o Schauer, os dois componentes mais importantes para entender a noção de uma regra prescritiva são a generalidade, como eu falei, e
a noção de peso, a noção de resistência. A resistência em face de exigências que são exigências contrárias àquilo que o predicado fático está determinando e que você invocaria na ausência da regra para resolver o que você ia fazer. Então, uma regra não precisa prevalecer sempre, mas ela precisa prevalecer em algumas ocasiões que são ocasiões de sobre-inclusão ou subinclusão. Senão ela seria uma mera sugestão. Não teria diferença entre uma regra e uma sugestão. Elas colapsariam do ponto de vista conceitual. Não ia ter diferença qualquer. Porque o que caracteriza uma sugestão? Caracteriza uma sugestão é justamente a possibilidade de você não levar aquilo em consideração quando você acha que aquilo não realiza as justificações subjacentes. Então, uma regra passível de ser continuamente recalibrada não é a regra, mas sim uma sugestão. A regra em si não faz qualquer trabalho que seja um trabalho normativo. Então, se você pode trabalhar com uma espécie de alfaiate que, diante de cada caso, ajusta a regra à luz das suas justificações subjacentes, quem está fazendo todo o trabalho normativo são as justificações subjacentes, seja em que nível você estiver analisando essas justificações subjacentes. A regra em si, a generalização, o predicado fático, não está fazendo qualquer trabalho que seja um trabalho normativo. Quando que as regras se tornam interessantes? Justamente quando a gente tem essas situações que são chamadas as situações recalcitrantes, quando as regras se mostram sobre-inclusivas ou subinclusivas. Principalmente para o teórico do direito, para o filósofo do direito, quando que as regras se tornam interessantes, quando elas apresentam esse desafio, quando elas incorporam coisas demais, à luz das suas justificações, ou a totalidade de razões relevantes, ou incorporam coisas de menos, quando medidas à luz das suas justificações subjacentes. E a ideia que o Schauer defende, uma série de artigos e também, acho que no Playing by the Rules, é que se é o caso que o direito incorpora regras, então o direito é uma espécie de correlato sistêmico de uma regra. Assim como uma regra limita a possibilidade ou afasta, na visão do Raz, ela suplanta e suprime a possibilidade de você levar em consideração as justificações subjacentes. Mas no caso do Schauer, ela afasta, oferece um grau significativo de resistência à possibilidade de você levar essas coisas em consideração. Na medida que o direito incorpora essas regras, o direito é extensionalmente divergente, o direito oferece resultados que são extensionalmente divergentes daqueles resultados que você chegaria caso você invocasse diretamente a totalidade de razões de substância para chegar às suas conclusões. Então, em alguma medida, se o direito incorpora regras, ele vai ser uma espécie de domínio limitado. Ele não vai ser esse universo inteiro que está aí, mas ele vai ser uma constelação disso que está aí. Ele vai ser só uma parte disso daqui. É claro que ele pode ser mais ou menos limitado. Na verdade, essa noção de regras é muito importante, porque isso permite com que ele possa discutir uma série de questões que são relevantes para ele. Quais são essas questões? Questões de ordem conceitual, questões de ordem questões descritivas e questões que são questões normativas. Essa parte em vermelho que está no slide são perguntas que ele se coloca num artigo que ele publicou no mesmo ano do livro Playing by the Rules, e esse eu cheguei a dar uma olhadinha antes de vir falar com vocês. Eu não reli o Playing by the Rules, mas eu dei uma olhadinha no Rules and the Rule of Law, que é um artigo que saiu no Harvard Journal of Law and Public Policy, E foi um artigo que foi objeto do mesmo número de diversas críticas de diversos outros autores. E o Schauer, no final, responde essas críticas. Então, vale a pena. Acho que ele resume bem as ideias do Playing by the Rules. Ele não é idêntico ao Playing by the Rules, mas ele resume bem as ideias que estão lá no Playing by the Rules. Pelo menos, acho que os principais pontos. E aí, o Schauer, nesse artigo, ele diz, olha, eu quero saber quais são as relações entre o direito e regras. Regras entendido dessa forma como ele explicou as regras. E aí ele coloca primeiro uma questão conceitual. É o direito necessariamente uma questão de regras? E aqui a contraposição é o Dworkin sobre o direito ser uma questão de princípio. Então, is law a matter of rules?
a resposta dele é que o direito não é necessariamente uma questão de regras. E aqui eu acho que a resposta dele, de alguma maneira, se aproxima daquela resposta dos positivistas inclusivos. Ele vai dizer que o direito pode ser mais ou menos regrado. Pode o direito ser uma questão de regras? E a resposta dele é afirmativa nesse sentido. Do ponto de vista conceitual, o direito pode ser uma questão de regras. Ele não é necessariamente uma questão de regras. Eu acho que ele sempre é uma questão de regras num sentido muito mínimo, né? Você precisa ter pelo menos regras que são regras constitutivas, regras que são empowering rules, regras que, né, delegam, né, certas competências e poderes, né, jurisdicionais para certas pessoas, para essas pessoas tomarem certas decisões em certos âmbitos. Mas ela não precisa dizer como as pessoas têm que fazer isso. E a gente vê áreas do direito que são assim, por exemplo, quando um juiz tem que decidir, né, de acordo com os melhores interesses da criança. Quando ele tem que decidir de acordo com os melhores interesses da criança, parece que o universo de considerações morais está quase que todo acessível para ele. São vários fatores que ele pode levar em consideração. É claro que ainda assim, né, em alguma medida regrado, porque ele não pode levar em consideração, né, aquilo que seriam os melhores interesses da mãe, os melhores interesses do pai. Só na medida que os melhores interesses do pai, os melhores interesses da mãe, são concernentes aos melhores interesses da criança. Então, em alguma medida, ela está afastando algum tipo de consideração, mas também está permitindo a possibilidade de você introduzir muitas coisas. E aí surgem questões conceituais do tipo, mas se, né, o direito ele vai ser um domínio limitado, né, de informações para tomada de decisão, porque o direito incorpora regras, qual é o tipo de linguagem que tem que ser incorporada e que é capaz de fazer esse tipo de coisa? Essas são questões conceituais. Então, como o direito deve ser disposto para ser capaz de funcionar como domínio limitado? Que tipo de linguagem deve ser empregada? Então, são argumentos, né, sobre possibilidades, né, possibilidades de manifestações ou expressões do direito. Do ponto de vista descritivo, o Schauer coloca a seguinte pergunta. Do ponto de vista descritivo, é possível classificar o direito como uma prática de aplicação de regras? Os positivistas estão certos do ponto de vista descritivo? Em que âmbitos as decisões são de fato tomadas com base em um domínio limitado de informações, razões para tomada de decisões? Aqui a gente tem que fazer pesquisas empíricas. A gente tem que ver quais são as áreas que, né, levam mais a sério ou menos a sério as regras, né? Quais são as áreas que tratam as regras não como regras, mas sim como regras facultativas ou sugestões, e quais são as áreas do direito que levam mais a sério as regras e que estão mais dispostas a afastarem as considerações de substância. Então, a teoria do Schauer aqui, do ponto de vista descritivo, para caracterizar os Estados Unidos, ou boa parte do que acontece nos Estados Unidos, é o positivismo presumido, não como uma teoria normativa, mas como uma teoria descritiva. Ele vai dizer que na maior parte do tempo, na maior parte das situações, os juízes entrincheiram, né, em alguma medida, né, os predicados fáticos, mesmo quando os predicados fáticos parecem oferecer resultados subióticos. E aqui ele compara até a teoria dele com a teoria do Dworkin, né, do ponto de vista descritivo. Então, enquanto o Dworkin apela ao Hicks contra o Palmer, né, o Schauer ele mostra uma série de situações em que os herdeiros que causaram um mal para o testamenteiro, assim que fala, não sei se é assim, testador, né, que a pessoa ainda assim herdou. Né? Ou seja, mesmo em uma série de situações que seriam situações subótimas, ele levanta uma série de casos, ele menciona nas notas de rodapé uma série de casos, né? Ele mostra que ainda assim as pessoas concederam, né, um peso para aquele predicado fático, apesar, né, daquilo parecer subótimo, né, em alguma medida. Então essa é uma teoria dele sobre como o direito norte-americano funciona na maior parte do tempo do ponto de vista descritivo. Mas ele reconhece que certos âmbitos, né, são âmbitos que são mais flexibilizados, e certos âmbitos, né, ou seja, que são âmbitos mais, onde as decisões são tomadas mais com base em estándares vagos, e outros âmbitos que são âmbitos mais regrados. Mas, no geral, é assim que funciona do ponto de vista descritivo. E do ponto de vista normativo, a pergunta dele é, olha, uma vez que é possível a gente entender, né, o direito, né, enquanto, né, um sistema de regras, entender
conceitualmente, que o direito pode se manifestar, né, por meio de regras, será que isso é desejado? Então, deveria o direito ser baseado em regras? Deveriam os agentes responsáveis pela tomada de decisões no âmbito jurídico ser constrangidos por regras? Quais são as vantagens ou virtudes de trabalhar com um modelo limitado? Quando devemos optar por um? E essas são questões de modelagem ou de desenhos institucionais. Né? Quais são as opções, né, que a gente deve adotar do ponto de vista normativo, quais são as suas vantagens e desvantagens comparadas quando, né, medidas em relação a outros modelos possíveis de tomada de decisão. E é sobre essa última questão, a questão de caráter mais normativo, que eu queria gastar o resto do tempo discutindo com vocês. Então, o Schauer, ele inicialmente apresenta dois modelos extremados, né, do ponto de vista normativo. Um modelo que seria um modelo particularista, puro, e em contraposição a esse modelo particularista puro, no outro extremo, você teria um modelo formalista forte. Então, a ideia dele é que esses são os dois extremos que caracterizam um contínuo. Né? Entre esses dois modelos extremados, você teria uma série de outras possibilidades de modelos decisórios que poderiam ser utilizados, e que, na verdade, são até modelos mais realistas do que esses dois modelos extremados, que são muito caricatos. O modelo formalista, ele é um modelo no qual o tomador de decisão não se sente constrangido por regras. Ele trata as regras como meras sugestões. Né? O que importa é encontrar o melhor resultado possível para cada caso que possa aparecer. As regras não passam de guias heurísticos transparentes que apenas auxiliam na busca do melhor resultado. No modelo particularista, nenhuma consideração do caso em jogo é excluída a priori. Qualquer fato que seja importante ou relevante para alcançar o melhor resultado é incluído dentro do cálculo decisório. As regras funcionam apenas como sugestões. Esse é um modelo possível? É um modelo possível. Ele é um modelo que pode ser desejado em algumas instâncias? Talvez. Ele é um modelo que é compatível com a noção de regra? Não, ele é um modelo que não é compatível com a noção de regra. A noção de regra cai por terra, né, diante, né, da proposta dos particularistas. E eu coloquei a figura, né, do Spike Lee ali, porque muitas vezes, não são tantas vezes assim, mas pelo próprio Schauer e pelo Larry Alexander, que são, né, poucas pessoas que escrevem, né, sobre esse assunto, às vezes esse modelo do particularismo, ele é apelidado de modelo Spike Lee, porque ele é um modelo que clama para que se faça a coisa certa, né, o modelo do do the right thing. Né? E se as regras entram no caminho do certo, você abre mão das regras. Então, quais são as razões para desviar das regras? Vamos tratar as regras como as regras? Regras são óbvias, né? Se todas as regras são generalizações simplificadas, né, são instanciações simplificadas de considerações normativas mais profundas, e que são probabilísticas, e que são atualmente ou potencialmente sobre-inclusivas ou subinclusivas, a razão para você flexibilizar essas regras é para você, né, resolver o problema da sobre-inclusão e da subinclusão, para você alcançar a resposta certa. Então é muito intuitivo recorrer a um modelo que seja um modelo particularista. Né? Parece ser o caso que, para não engessar as pessoas, né, para não chegar a conclusões que são conclusões de caráter subótimo do ponto de vista moral, a gente talvez devesse ter essa disponibilidade para não tratar as regras como regras, mas sim como meras sugestões. E o modelo formalista? Né? O modelo formalista extremado, o modelo formalista forte, faz-se uma decisão prévia por atacado, no sentido de considerar a linguagem da regra como objeto último de referência dos atos de aplicação normativa. É feita uma opção prévia pelo entrincheiramento do predicado fático. O modelo formalista, baseado em regras, considera que as regras são sempre opacas, ou seja, o predicado fático não é uma janela a partir da qual você olha para encontrar, né, aquilo que seria a verdadeira realidade normativa. Né? Você fecha essas janelas, você faz com que o predicado fático tenha alguma espécie de autonomia semântica, né, quando comparado às justificações subjacentes. Que ele tem uma certa independência em relação às subjacentes, que ele conte com uma razão autônoma para a decisão e de um certo peso que seja capaz de oferecer alguma resistência a essas justificações subjacentes. Quais são as razões normativas para aderir às regras, mesmo quando aparecem subótimas do ponto de vista moral?
né, de acordo com as justificações subjacentes ou a totalidade de razões que você invocaria na ausência da regra, essa questão, né, parece ser mais difícil de responder, né, porque a gente já sabe, o próprio formalista é aquele que sabe que as regras são atualmente ou potencialmente sobre-inclusivas ou subinclusivas, ou seja, elas incorporam defeitos. Então, por que defender, né, o formalismo sabendo que, né, o formalismo incorpora certos problemas ou certos defeitos? Uma pergunta que está lá no Playing by the Rules é a seguinte, né, por que aceitar a mediocridade das regras se podemos buscar a excelência da correção moral? Colocando essa pergunta de uma outra forma, né, por que aceitar regras se regras são instrumentos grosseiros? São instrumentos grosseiros em dois sentidos diferentes de grosseiro. O primeiro sentido de grosseiro de serem autoritárias. As regras têm uma pretensão de autoridade. As regras têm essa pretensão de entrar no lugar das nossas considerações de substância, ou pelo menos afastar as nossas considerações de substância que a gente invocaria na ausência das regras. Então elas têm essa pretensão de autoridade nesse sentido, elas são autoritárias ou grosseiras nesse sentido. Elas querem afastar aquelas razões que a gente considera como sendo boas razões e que a gente invocaria na ausência das regras. E regras são grosseiras no sentido de serem imitações grosseiras das justificações subjacentes. Elas são imitações mal acabadas dessas considerações normativas mais profundas. Então, são todos restaurantes que parece que existem na China, né, e são imitações dos originais. Elas simplificam, né, elas imitam, mas elas imitam mal, né, elas não garantem a concretização das justificações subjacentes. E aí, essas são as razões, e eu tentei também fazer a apresentação para ligar um pouco com o capítulo, né, que o Ronaldo tinha a pretensão de discutir hoje, que era justamente um capítulo onde ele discutia as razões a favor das regras. Né? Então ele apresenta razões que são mais batidas a favor das regras e razões que são menos batidas, ou menos conhecidas, ou menos discutidas na literatura, né, a favor das regras. As razões mais batidas, as mais óbvias, mas não por isso não são importantes, são as razões que todos nós conhecemos de previsibilidade, certeza e segurança. Eu não vou gastar muito tempo, né, falando sobre isso. Uma outra razão, também batida, também frequentemente invocada, é a eficiência. É mais fácil você tomar uma decisão, é menos custoso, tanto em termos de tempo, quanto em termos de dinheiro, quanto em termos de expertise ou perícia, né, tomar uma decisão baseada na regra, é proibir a entrada de cachorros nos restaurantes, do que, né, contratar um especialista, né, que vai ficar deliberando sobre o que efetivamente pode causar transtornos para as pessoas que frequentam, né, o restaurante. Basta com que a pessoa seja capaz de reconhecer cachorros. Né? Um radar, né, ele pode ser um exemplo interessante desse tipo de coisa. Né? Um radar, ele razão pela qual você diz que é proibido dirigir a uma velocidade acima de 80 km por hora num determinado trecho da estrada, pode ser porque você quer evitar coisas que podem ser perigosas para a vida de terceiros. Mas ao invés de ficar, né, invocando isso diretamente, você coloca uma regra do tipo: é proibido dirigir acima de 80 km por hora. E um radar pode fazer isso. Então o radar pode verificar se está acontecendo, pode, né, emitir, né, diretamente uma multa para a pessoa que está dirigindo acima de 80 km por hora. Os outros argumentos do Schauer são argumentos mais interessantes no sentido de serem, né, mais novos. Eu acho que mais interessantes também de terem um peso. O primeiro componente, eu acho que é menos interessante e mais batido do argumento da alocação de poder. Então, ele vai dividir o argumento da alocação de poder em dois subargumentos. O primeiro argumento é o argumento que já é conhecido no campo da filosofia política, né, nas discussões sobre legitimidade, que é o argumento sobre quem deve estar tomando as decisões. E o Schauer, ele vai dizer que, na ausência de regras, você perde a noção de separação de poderes. Então, se você não preserva minimamente a noção de regras, cai por terra com a noção de regras a noção de separação de poderes. Você não tem como preservar a noção de separação de poderes sem manter a noção de regras. Porque se você
não mantém a noção de regras, se regras não são tratadas como regras, então as decisões são sempre decisões daqueles que têm a última palavra. As decisões daqueles que têm a última palavra muitas vezes são tomadas por pessoas que não nos representam. E o Schauer vai dizer que na medida em que é importante preservar a separação de poderes, é importante também cultivar as regras enquanto regras, pelo menos minimamente. Então, mas esse argumento é um argumento conhecido. O outro argumento, que eu acho que agora também já está sendo bem mais discutido, mas era menos discutido na época do Schauer, era um argumento de caráter mais empírico. Né? Era um argumento também a favor da capacidade de alocação de poder das regras, mas a capacidade de alocação de poder das regras para evitar os erros. Então todo mundo sabe que regras têm certos erros que são embutidos dentro dessas regras, as regras são sobre-inclusivas ou subinclusivas, mas a questão para o Schauer passa a ser a seguinte, né? Quais são os erros que são mais passíveis de serem tolerados? Os erros que estão embutidos nas regras ou os erros que seriam cometidos por aquelas pessoas, né, que tomam as decisões, caso essas pessoas sentissem a vontade para flexibilizar, né, esses predicados fáticos e os resultados gerados por eles, em função daquilo que elas tomam, aquilo que elas entendem como sendo o moralmente ótimo ou o moralmente adequado. E se você tem boas razões para ter desconfiança daqueles que tomam as decisões, então você tem boas razões para querer que as regras sejam levadas a sério por essas pessoas que estão tomando as decisões. E aí as questões passam a ser questões sobre desenhos institucionais também, para garantir, né, que esses tomadores de decisão vão ter boas razões prudenciais para levar as regras a sério. Como é que você calibra as instituições para poder fazer com que essas pessoas levem as regras a sério? Mas é como se você tivesse agora, né, uma espécie de equação ou de cálculo onde você comparasse quais são os erros que são os erros mais significativos, os erros de maior magnitude, né, os erros que são não só mais frequentes, mas mais relevantes. Né? São os erros que estão embutidos nas regras ou são os erros que são cometidos pelas pessoas quando elas afastam as generalizações prescritivas e face aquilo que elas tomam como sendo as justificações subjacentes em algum nível. E aí, uma coisa sobre a qual o Schauer não fala, mas que eu acho que é interessante, é sobre a distinção entre um erro direto e um erro indireto. O Schauer ele diz que se os erros, né, pelo afastamento da regra, são mais significativos do que os erros que estão embutidos nas regras, então a gente tem boas razões para querer defender as regras. E o Schauer ele diz, olha, isso pode variar de contexto para contexto do direito, de época para época. Isso pode variar, né, em termos de quem são os atores que estão tomando as decisões. Então eu posso confiar muito no Supremo, né, mas eu posso não confiar muito nos juízes de primeira instância. Então eu posso querer que, né, os ministros do Supremo tenham a possibilidade de flexibilizar e que eles não fiquem engessados, mas posso querer que os juízes de primeira instância, por exemplo, fiquem mais engessados, né, e que levem as regras mais a sério. Então tudo passa a ser uma questão de como que eu vou calibrar, né, as instituições para conseguir esses objetivos. Eu posso achar que certas áreas do direito são mais aptas para serem desenhadas de formas não regradas. Eu tenho um artigo que eu acho que seguindo até muito antigo, que eu falo que acho que as escolhas, né, por um sistema de regras ou não utilização de sistema de regras, elas se aproximam de uma escolha particularista, porque são tantos elementos que você tem que levar em consideração para poder resolver se vale a pena ter regras ou não, né, que essa escolha é uma escolha, né, ampla e que você não faz normalmente por meio de regras. Quando você está na posição do responsável, né, ex nihilo, se é que isso existe, né, pelo desenho institucional, né, a quantidade de considerações que você leva em consideração, né, são muito variadas. Mas o Schauer, acho que ele pensa basicamente no erro direto, né? O erro do juiz, né, se a gente está pensando no judiciário, não precisa ser judiciário, porque a gente pode estar pensando em policiais. Talvez a gente queira que juízes tenham maior poder para flexibilizar as generalizações prescritivas, mas talvez a gente tenha muito medo que policiais possam fazer isso. Né? Que policiais invoquem as suas considerações morais
para dizer quando que aquela regra deve ser utilizada ou quando ela não deve ser utilizada. Mas o Schauer, ele acho que está pensando basicamente em erros, ele não fala muito sobre isso, mas basicamente sobre erros que seriam erros diretos, ou seja, quando o agente decisório, né, ele afasta o resultado gerado pela generalização prescritiva, mas medido à luz das justificações subjacentes que o próprio, né, às vezes tem em mente, ele comete um erro. E eu acho que vale a pena a gente incluir dentro desse cálculo também a questão dos erros indiretos. Então isso é uma coisa que não está no Schauer, eu vou falar brevemente sobre isso, mas está num livro que eu achei um dos livros mais instigantes que eu li. Eu não tenho lido mais tanta coisa de teoria do direito, né, mas foi um dos livros mais instigantes que eu li de teoria do direito nos últimos anos, que é um livro do Jeffrey Brand Ballard, que se chama The Limits of Legality. E o Brand Ballard, ele, né, fala sobre os erros indiretos, que eu acho que é um componente que talvez a gente devesse levar em consideração também. E ele define da seguinte forma: ele diz que o desvio sistemático do significado do texto normativo por parte de um juiz ou grupo de juízes ou outros agentes responsáveis pela tomada de decisões jurídicas pode não produzir resultados errados ou subótimos para certos casos concretos, mas pode induzir outros agentes decisórios a cometerem erros. Este argumento está relacionado aos efeitos sistêmicos causados pelo desvio sistemático, sejam eles efeitos sistêmicos de adaptação ou efeitos sistêmicos miméticos. Então ele vai dividir, né, os erros indiretos em erros que são erros gerados pelos efeitos sistêmicos de adaptação e erros gerados pelos efeitos sistêmicos miméticos. Em primeiro lugar, os erros sistêmicos de adaptação. E aí, acho que a gente pode focar já diretamente na posição, na definição que ele dá em relação a isso no campo do judiciário. Ele fala: quando pensamos no judiciário, os efeitos sistêmicos de adaptação são aqueles causados quando a identificação e reconhecimento de um padrão de desvios realizados pelos juízes conduz agentes não judiciais a adaptar os seus comportamentos de maneira subótima. Então, pode ser o caso, né, que você tenha juízes, um grupo de juízes, que comecem a desviar rotineiramente de certas regras, e eles estão até desviando em casos onde o resultado é um resultado ótimo do ponto de vista moral para aqueles casos concretos. Mas a percepção desse desvio sistemático por órgãos não judiciários pode fazer com que esses órgãos passem a se adaptar de uma maneira subótima, né, do ponto de vista moral, do próprio ponto de vista moral perseguido por aqueles juízes, né, diante dessas situações. Então, o caso que ele coloca é o caso da Yasmin, que é uma senhora viúva que atrasou no pagamento do aluguel 3 vezes, e tem uma lei que determina que ela pode ser despejada se ela atrasar 3 vezes. E o proprietário, a Yasmin é uma pobre viúva, né, o proprietário é um ricaço, playboy, que nunca trabalhou um dia na vida, que herdou todo o dinheiro que ele tem. Não vai afetar em nada a fortuna dele caso a Yasmin possa ficar dentro do apartamento, né? Esse é um caso onde parece ser que o resultado moralmente ótimo é aquele por não despejar, né, a Yasmin. E se vocês não concordam com o exemplo do Brand Ballard, basta vocês, né, utilizarem um exemplo que é o exemplo da preferência de vocês. Mas o Brand Ballard, ele assume que a maior parte das pessoas concordariam, né, que do ponto de vista moral, para aquele caso concreto, né, a Yasmin, que ficou viúva recentemente, que sempre trabalhou, né, que sempre pagou em dia o aluguel, que ela deve ficar naquele apartamento. Mas o caso da Yasmin não é o único caso, né? Tem vários casos de Yasmins. E se as pessoas começarem a perceber, se órgãos não judiciários começarem a perceber que os juízes estão desviando nos casos das Yasmin, eles vão começar a se adaptar diante desse tipo de coisa. São argumentos consequencialistas econômicos já também, né, bastante invocados na literatura. E aí, né, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que provavelmente as Yasmins, senhoras viúvas, não vão mais conseguir, né, alugar mais nada, não vão conseguir mais financiamento no banco e coisas desse tipo. A mesma coisa em relação aos medicamentos, mas acho que não preciso delinear, né, os mesmos argumentos, porque também são bastante conhecidos. Os efeitos sistêmicos miméticos, né, os erros indiretos gerados pelos efeitos sistêmicos miméticos.
Os efeitos sistêmicos miméticos sistêmicos gerados pela imitação dos atos dos agentes decisórios são chamados de efeitos sistêmicos miméticos. Os efeitos sistêmicos miméticos no âmbito judiciário dizem respeito às chances de certos desvios sistemáticos, mesmo que não realizados adequadamente, estimularem uma grande gama de juízes menos sofisticados a se desviarem em situações em que desviar-se não era a melhor opção. Então a gente pode imaginar uma situação onde você tem diversos tem diversos juízes, um grupo inicial de juízes que estão desviando em ocasiões onde eles estão alcançando o resultado que é o resultado moralmente ótimo, onde eles estão fazendo a coisa que é correta do ponto de vista moral, para aqueles casos, mas outros juízes começam a perceber isso e falam, bom, se esses juízes podem ser heróis, né, por que eu não posso ser um herói no caso concreto e desviar no caso concreto e alcançar aquele resultado que seria o melhor do ponto de vista moral, né, para esse caso concreto? E aí, né, a gente pode imaginar um cenário, isso pode não acontecer, pode acontecer até da forma inversa, né, da que eu estou descrevendo aqui, pode ser que um grupo, né, de juízes ruins comecem a desviar e outros juízes que não desviariam melhores passem a desviar, mas eu estou trabalhando aqui com a hipótese de um grupo que desvia nas situações que são as situações adequadas, contamina ou faz com que outros juízes que não desviariam, mas não são tão qualificados, passem a se sentir à vontade, né, agora também, né, para desviar. A gente pode pensar em casos, né, de efeitos sistêmicos fora do direito também, de efeitos sistêmicos miméticos, né? Então, na Ilíada, né, você tem uma discussão sobre o Zeus está querendo interferir na guerra para salvar o Sarpedon, né? E aí o argumento de Hera é o argumento, mas imagina se todos os deuses resolverem salvar os seus favoritos, né? Então, a gente, né, pode pensar num pai que está atravessando fora da faixa de pedestre, né? O que esse pai que está atravessando fora da faixa de pedestre está ensinando, né, para o seu filho? Né? Está ensinando para o seu filho potencialmente duas coisas diferentes. Ele pode estar ensinando que, né, não importa, né, atravessar a faixa, ou que as regras, de uma maneira geral, não importam. Parece que na Alemanha, alguém pode confirmar isso, mas uma pessoa uma vez me falou isso nos Estados Unidos, que a palavra, né, para jailwalking, Virgílio, né, pode confirmar isso, a palavra para jailwalking, né, em alemão é baby killer, né, matador de bebês. Né? A ideia de você atravessar fora da faixa de pedestre, a expressão que eles utilizam é uma expressão, né, que seria compatível com, né, matador de bebês. Então imagina se os Beatles tivessem atravessado fora da faixa em Abbey Road, né, o que eles estariam ensinando. E aqui a gente tem um caso também, um caso de medicamentos. A gente pode imaginar juízes que estão desviando, em casos em que eles deveriam desviar, em que o medicamento efetivamente ajuda aquela pessoa, em que o medicamento, né, talvez não vá trazer algum tipo de problema significativo para a concessão do medicamento, não vai trazer nenhum tipo de problema significativo para o orçamento, mas alguns juízes, percebendo que esses juízes estão desviando, eles começam a desviar, né, em casos em que não deveriam estar desviando, porque, por exemplo, os medicamentos podem ser medicamentos que causam algum mal para a pessoa que está solicitando aquele medicamento ou aquele tratamento. Então, agora caminhando, né, mais para o final da argumentação, o Raz ele tem uma teoria, interessante sobre quando que um direito se encontra moralmente justificado. Quando que a gente deve, do ponto de vista moral, aceitar o direito, né, que é o Service Conception of Law. Né? O direito está moralmente justificado quando ele provê um serviço, por isso aqui a bandeja, né, que está aqui. O direito está moralmente justificado quando, por esse processo oblíquo, né, por meio das suas regras, ele nos traz mais próximos dos nossos objetivos morais do que se a gente invocasse diretamente os nossos objetivos morais para decidir as nossas razões de substância. E nem sempre o direito está moralmente justificado. Né? Às vezes, né, agora, o que faz com que o Raz seja um positivista é o fato de ele achar que mesmo quando o direito não está moralmente justificado, ele ainda assim é direito. E quando que o direito, né, não está moralmente justificado? Quando a gente começa a perder essas virtudes, certeza, segurança, previsibilidade, coordenação, eficiência e prevenção de erros diretos e erros indiretos. Então a gente perdeu tudo isso aqui.
E aí, talvez, nessas situações, né, a gente deveria, realmente, quando a gente perde todas essas virtudes, lutar contra, né, o direito existente. Isso também não significa que a gente não possa tentar reformular, né, um direito existente que tem essas virtudes, mas que, ainda assim, talvez pudesse ser melhorado e concretizar essas virtudes de uma maneira ainda mais interessante, de uma maneira mais rica. Bom, para o Schauer, né, a escolha, né, sobre se a gente deve adotar o modelo do Do the Right Thing depende das chances do modelo do The Right Thing, do Faça a Coisa Certa, do modelo Spike Lee, se tornar aquilo que eu tenho chamado de modelo Sinatra, né, do modelo I Did It My Way. Né, eu fiz do meu jeito, não importando se meu jeito é o jeito correto ou não. Se a gente acha que existem boas razões para acreditar que o modelo Spike Lee vai se tornar um modelo do I Did It My Way, parece que a gente tem boas razões para calibrar as instituições de tal maneira que as regras sejam levadas, né, a sério. E o Schauer, né, ele fala, mas esses não são os únicos dois modelos. Tem modelos que são modelos mais sofisticados. Os modelos mais sofisticados para o Schauer são os modelos do particularismo sensível às regras e o modelo, né, do positivismo presumido, que agora ele vai defender também do ponto de vista normativo. Então ele compara o particularismo sensível às regras ao aquilo que eu estou chamando aqui, acho que ele em alguns trabalhos também chama de um formalismo mais moderado do que o formalismo forte, que seria aquele formalismo que estava no polo extremo contrário ao particularismo. O que é o particularismo sensível às regras, né, para o Schauer rapidamente? Ele vai dizer que, na verdade, o particularismo sensível às regras é o verdadeiro particularismo, porque esse sim leva em consideração, né, todas as razões subjacentes, tanto as razões subjacentes, eu não sei se vocês já chegaram nessa parte do livro, mas tanto as razões subjacentes, que são as razões subjacentes substantivas a favor das regras, não causar um transtorno para os clientes que frequentam o restaurante, quanto as razões que são as razões que ele chama de razões geradoras de regras. E quais são as razões geradoras de regras? As razões para ter as regras na forma de regras. Então, o particularista sensível às regras entende que essas razões geradoras de regras são basicamente certeza, segurança e previsibilidade. O que faz com que essa posição seja uma posição particularista? O que faz com que essa posição seja uma posição particularista é que, diante de cada caso concreto, o juiz vai levar em consideração tanto as razões substantivas, tanto as razões de substância, quanto as razões para ter a regra na forma de regra, para avaliar se ele deve aplicar a regra naquela ocasião. Qual é o problema, ou quais são os problemas desse modelo? Os problemas desse modelo, é claro que ele pode ser interessante para certos contextos, mas quais são os problemas desse modelo principais, né, os principais modelos, e que o Schauer vai tentar resolver por meio do positivismo presumido? A falta de eficiência, porque os cálculos passam a ser ainda mais complicados, né, então tudo bem, você leva em consideração quais são as chances, né, do afastamento da regra afetar o problema da certeza, da segurança e da previsibilidade. Mas, por outro lado, né, você gasta muito tempo, né, para analisar cada caso, medindo e comparando tanto as razões geradoras de regras em contraposição, né, às razões de substância. E o outro problema desse modelo, pelo menos o outro problema que o Schauer enxerga nesse modelo, e assim eu vou colocando a culpa no Schauer, né, também, né, e se alguém fizer uma pergunta muito difícil, pode dizer, não, é o Schauer que defende. O outro problema desse modelo é que se a gente tem boas razões para ser cético, né, em relação à capacidade das pessoas tomarem decisões, como é que a gente vai delegar para essas mesmas pessoas? Uma das principais razões para a gente ter regras, né, é porque a gente não confia na capacidade de decisão daqueles que tomam as decisões. Como é que a gente vai colocar nas mãos dessas pessoas a própria escolha sobre quando elas, né, vão resolver seguir as regras ou não vão resolver seguir as regras? E aí, para tentar contornar isso, ele apresenta um modelo que é o modelo do positivismo presumido. O modelo do positivismo presumido é explicado por meio, né, antes de ele falar propriamente sobre o modelo do positivismo presumido, quando ele está comparando a posição dele com a posição do Raz, ele apresenta um exemplo que eu acho que é uma forma interessante de abordar, né, esse modelo do positivismo presumido, que é um exemplo da Jill, se eu não me engano. Né? Então a Jill
ela resolve, né, ela já passou férias em vários lugares, né, na vida dela. Um exemplo está no Raz. Né? E aí ela resolve que o lugar que ela mais gostou de passar férias foi em Paris. Então ela resolve, né, estipula uma regra, né, que ela agora sempre vai passar, né, para não ter decepções, ela sempre vai passar todas as férias dela em Paris. Então ela toma, né, essa decisão e diz que ela, né, vai ser fiel a essa decisão. Ela assume isso como uma regra, né, para ela. Mas aí o que acontece? Né? E assim que o Schauer também distingue a posição dele da posição do Raz. Mas aí um belo dia, né, a Jill, né, ela passa várias férias na França, seguindo a regra dela, mas um belo dia ela está no carro dela, e alguém joga um panfleto dizendo férias nos Alpes suíços por, né, $10, né, de diária, num hotel 5 estrelas. Repare que ela não procurou, né, esse tipo de razão. Essa razão caiu no colo dela. Né? E aí ela olhou para isso e ela falou, não, essa é uma situação que é uma situação particularmente exigente. Nesse caso, né, eu posso abrir mão da minha regra. Repare que se ela tivesse recebido um panfleto, né, que dissesse, né, que férias nos Alpes suíços, né, por $80 à noite, talvez fosse mais barato que na França, mas ela não ia nem considerar isso muito. Ele vai dizer que a diferença, né, entre o modelo dele e o modelo do Raz é que o modelo dele permite uma espécie de olhadela, né, por trás das generalizações. Existe uma diferença psicológica entre uma olhadela e você ficar efetivamente deliberando sobre as razões que estão por trás das generalizações. Então é como se você pudesse, né, ter algum tipo de sensibilidade, né, que você continuasse sensível a essas razões de substância, mas você não procurasse ela você mesmo, mas quando elas caíssem no seu colo e quando elas fossem tão gritantes, né, você poderia, o que eles chamam de situações particularmente exigentes, nessas situações você poderia afastar a regra, e repara, mesmo a regra sendo derrotada, ela continuou trabalhando. Né? Ela fez com que vários casos, né, que talvez fossem melhores, casos que eram subótimos, não fossem levados em consideração e não fossem analisados. E para o Schauer, esse modelo ele tem, né, a vantagem de preservar a eficiência e de preservar a noção de alocação de poder, porque são casos muito raros e muito raros, né, que os juízes vão afastar as regras para concretizarem as justificações subjacentes. São casos onde, particularmente, todo mundo concorda que aquilo deveria estar acontecendo. Né? São casos que não trazem, né, grandes dificuldades, né, em termos morais. Casos onde o direito, por exemplo, produz um resultado que é notoriamente reconhecido como um resultado absurdo. É claro que alguém pode fazer uma pergunta, e essa pergunta seria natural, né, sobre como é que a gente define esses casos particularmente exigentes. Mas se eu definisse esses casos particularmente exigentes, né, eu estaria definindo em termos de regras, e aí as perguntas seriam sobre quando que eu posso flexibilizar, né, essas minhas definições sobre os casos particularmente exigentes. Então a gente ficaria numa espécie de regresso ao infinito. Ele fala, eu simplesmente conto com essa capacidade das pessoas saberem o que são os casos particularmente exigentes. Eu não posso definir para vocês, né, o que são esses casos particularmente exigentes. Eu acho que muita gente hoje na teoria do direito gasta muito tempo tentando, né, falar do ponto de vista moral sobre o que seriam situações particularmente exigentes. E aí, só para provocar um pouquinho, né, eu ultimamente tenho usado coisas, né, de filosofia experimental, então gostar de botar uns vídeos de macaco, né, nas apresentações, porque a apresentação pode ser ruim, mas quando tem um vídeo de macaco, todo mundo gosta da apresentação. Mas uma pergunta que poderia aparecer agora é a pergunta sobre, né, afinal de contas, né, será que a gente deveria desviar, né, deveria evitar os desvios sempre ou quase sempre? Né? Será que a gente deveria evitar o desvio, só permitir o desvio nessas situações que são realmente situações que são particularmente exigentes? E isso me traz para um outro ponto que é discutido pelo Jeffrey Brandelli, que eu acho muito interessante, que é o que ele chama de Deviation Density Threshold. Né? Sobre qual é a quantidade de desvio que o sistema
tolera antes dele perder as suas virtudes enquanto sistema. E ele sugere que talvez, né, a gente possa acatar, ou o sistema talvez possa incorporar mais desvios do que o Schauer e o Larry Alexander têm em mente. Então, ele é a favor de esgarçar um pouco mais, né, e de injetar um pouco mais de justiça. Ele acha que tem um limiar de densidade de desvio tolerado. É claro que, do ponto de vista epistemológico, né, é muito difícil a gente saber qual é a quantidade de desvio, né, que o direito, né, pode incorporar sem perder, né, as suas virtudes, que são aquelas de certeza, segurança, previsibilidade, eficiência, né, evitar erros diretos e indiretos e assim por diante. Então, mas acho que é uma pergunta, pelo menos teórica, que é uma pergunta interessante. Será que, né, a gente poderia introduzir, né, mais desvios? Então, qual é a quantidade de injustiça que a gente pode injetar dentro do sistema antes dele, né, explodir, né, como essa bola de chiclete aqui? E aí eu volto para aquele caso da Yasmin. Né, e acho que a gente pode imaginar 3 mundos possíveis. Talvez a gente consiga imaginar mais mundos, né, possíveis, mas vamos trabalhar com 3 mundos possíveis. O primeiro mundo parece ser um mundo ideal, o melhor mundo possível no mundo ideal, que é o mundo onde todas as Yasmins ficam nas suas respectivas casas e nenhuma delas são evictas, né? Nenhuma delas são despejadas. Mas a gente viu que isso não condiz com o nosso mundo ideal, onde você tem, né, os chamados erros, que são erros indiretos, e os efeitos sistêmicos de adaptação. Porque provavelmente, né, várias Yasmins não conseguissem mais alugar apartamentos ou casas, né, justamente porque, né, as pessoas perceberam, né, o que estava acontecendo e pararam, né, de alugar as suas propriedades. Então vamos pensar agora, né, em mundos possíveis não ideais. Né? Um mundo possível não ideal é um mundo possível onde todas as Yasmins são despejadas. E esse mundo parece ser um mundo extremamente cruel. Comparado a esse mundo, a gente pode ter um mundo onde algumas Yasmins, né, conseguem ficar nos seus apartamentos, mas não são todas Yasmins, né, e a maioria das Yasmins não consegue, mas a gente vai injetando justiça, né, o quanto o sistema tolera, seja lá o que isso for, para injetar justiça e ao mesmo tempo ter as virtudes do direito enquanto direito. Mas o problema que esse mundo gera é o problema de explicar como é que as pessoas estão recebendo tratamentos que são tratamentos desiguais. Uma coisa é tentar fazer isso em segredo, que é a proposta do Peter Singer em relação ao utilitarismo. O utilitarismo, né, uma escolha por um modelo moral utilitarista sempre envolve você assumir que certas coisas vão ser feitas em segredo. Mas isso traz uma série de problemas para a moralidade. Então a gente parte da premissa de que uma moral tem que ser pública, né, para ser passível de ser chamada de moralidade. Mas uma coisa seria você tentar fazer isso em segredo. Né? Então, né, você não publica no diário oficial quando, né, uma Yasmin não é despejada, você faz isso em casos que são casos raríssimos, você tenta fazer isso de forma escondida, né, e assim por diante. Mas se a gente está pensando em uma moral que não seja uma moral que aceite a possibilidade de segredos, né, se a gente está pensando em uma moral pública, né, fica latente essa dificuldade de você explicar o tratamento diferenciado. E eu, às vezes, tenho alunos que falam, a minha intuição é que esse terceiro mundo ele é um mundo mais justo do que o segundo mundo. É um mundo onde você injetou, né, algum tipo de justiça. Mas eu tenho alunos que falam que de forma alguma, né, que o segundo mundo, onde todo mundo é tratado de forma igual, mesmo que seja de uma forma horrível, é um mundo mais justo, né, do que o mundo onde você consegue injetar um certo grau, né, de justiça, mas não total, né, para poder preservar, né, as virtudes do direito enquanto direito. Eu acho que essa reação deles, né, é uma reação que está muito enraizada na gente. Esse é um experimento que talvez, né, vocês conheçam, que foi feita por uma pós-doutoranda, né, do Franz de Waal, que é um primatólogo. É um experimento, né, que mostra que essa intuição ela talvez tenha sido herdada, né, geneticamente pela nossa história evolutiva, né, porque também está presente nos macacos. Né? Então, nesse caso, o experimentador,
ele pede para o macaco realizar uma tarefa, o macaco realiza a tarefa e ganha um pepino. Os macacos gostam de pepino. O macaco que está do lado realiza a mesma tarefa e ganha uma uva. Macacos gostam mais de uva. E aí vocês vão ver a reação, né, do macaco que ganhou o pepino. Então, primeiro tem que entregar, né, ele tem que entregar a pedra para o experimentador e ganha o pepino. Aí o segundo também vai fazer a mesma coisa. Agora ele vai ganhar uma uva. Vou falar aqui que já está no final. Mas tem um autor, né, que para dar contexto, tem um autor que chama Brad Hooker, que tem um livro chamado Ideal Code Real World. Ele é um utilitarista de regras, né, ou seja, ele defende que as ações corretas, né, os comportamentos corretos, são aqueles que atendem, né, ao melhor código que a gente possa, de regras que a gente possa internalizar. Então ele não é um consequencialista de atos, não é um utilitarista de atos, mas um consequencialista de regras. Mas ele diz, né, que a gente deve levar em consideração nosso cálculo sobre qual é o código que deve ser internalizado, o custo envolvido na internalização. Então, se o custo é muito alto, porque envolve a internalização de coisas que são muito contra-intuitivas, então a questão passa a ser se isso aqui é muito contra-intuitivo ou não, mas se o custo é muito alto, né, então essas regras que envolvem um custo muito alto talvez não devam compor esse código, que seria o código a partir dos quais a gente julgaria quais são os comportamentos adequados. Então, se for muito custoso internalizar essa ideia do tratamento diferenciado, talvez, né, a gente não devesse incorporar isso. E aí, só porque eu falei muito tempo, né, e sobre muitas coisas, eu gosto muito dessa afirmação da Philippa Foot, que é a responsável pela primeira versão do Dilema do Bondinho, e ela diz: "You ask a philosopher a question, and after he or she has talked for a bit, you don't understand your question anymore." Bom, muito obrigado, Noel. Acho que você trouxe uma fantástica aula, não só sobre o nosso tema, sobre o chá, mas também sobre como fazer uma palestra sobre temas difíceis.